Esse vídeo é para você que está grávida ou pensando em engravidar e está entrando nesse universo do parto normal, está começando a estudar, está começando a aprender sobre isso. Talvez você esteja se sentindo um pouco confusa, porque tem muita informação, cada um fala uma coisa, e esse é um universo de extremos, né? De um lado a gente tem mulheres dando à luz em banheiras com pétalas de rosas, e no outro extremo a gente tem a violência obstétrica e cirurgias feitas sem indicação médica. É realmente um universo bem complexo, mas não se preocupe, porque aqui nesse vídeo eu vou organizar um pouco todas essas informações, vou te explicar melhor alguns conceitos e no final eu tenho certeza que você vai estar se sentindo mais tranquila e informada. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho como educadora pré-natal e a minha missão é ajudar mulheres a terem partos mais tranquilos através da biologia. Quero começar esse vídeo te explicando melhor alguns termos. Só existem duas formas de um bebê nascer, que é o parto vaginal e a cirurgia cesárea. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe outro jeito de um bebê nascer. O parto vaginal é o parto normal, então esses dois termos, parto vaginal e parto normal, são equivalentes. E aí a gente tem o parto natural, que é uma categoria de parto vaginal onde não existem intervenções. Então, o parto natural começa de forma espontânea e progride, acontece de forma totalmente espontânea, sem nenhuma intervenção. Mas é importante salientar aqui que quando eu explico para você esses termos, não significa que eu estou hierarquizando os tipos de parto. Eu não quero dizer que por não ter intervenções, o parto natural é melhor necessariamente do que o parto normal. Pelo mesmo motivo também que a cesárea não é necessariamente pior do que o parto normal. O que faz uma via de nascimento ser melhor do que a outra é cada caso específico. Então, se um parto normal está acontecendo de forma normal, saudável, espontânea e não surge nenhuma indicação para uma intervenção, nesse caso específico, o parto natural é melhor. Mas se o parto normal está acontecendo e acontece alguma coisa e uma intervenção precisa ser feita, e essa intervenção vai trazer mais vantagens e mais benefícios do que se ela não for feita, nesse caso o parto normal e não o parto natural é a melhor opção. E no caso da cesárea é a mesma coisa, a cesárea não é necessariamente pior do que o parto normal. Se durante o parto acontece alguma emergência obstétrica e por alguma razão o bebê não pode nascer ou não pode esperar o parto normal terminar, é claro que nesse caso a cesárea vai ser melhor do que o parto normal. Então é sempre uma questão de pesar os riscos e as desvantagens de cada opção. Qual é a opção que traz mais benefícios e que traz mais vantagens para aquele caso específico? E outro termo que a gente ouve bastante quando começa a estudar sobre parto é o termo parto humanizado. E esse termo surgiu aí nos últimos anos por causa de um debate sobre a forma que as mulheres eram e ainda são tratadas durante o nascimento dos bebês. Infelizmente, de maneira geral, as condições de assistência ao parto estão longe de serem ideais e por isso os profissionais começaram a falar de uma assistência mais humana, de uma assistência mais respeitosa. E é daí que surgiu o termo parto humanizado. Mas muitas pessoas costumam associar o parto humanizado a um tipo específico de parto. Então, tem muita gente que tem uma imagem de que o parto humanizado é quando a mulher tem o bebê dentro da água, dentro da banheira, com pétalas de rosa e com uma playlist específica de música tocando. Mas eu quero te explicar que não, que o parto humanizado diz mais respeito à forma que a assistência é conduzida do que ao parto em si, de tal forma que quando a assistência ela é adequada, né, quando a assistência ela é respeitosa, às vezes o bebê não vai nem nascer de parto normal, porque se surge uma emergência e o bebê precisa nascer de cesárea, uma assistência boa, uma assistência humanizada vai permitir que esse bebê nasça através de cesárea. E por isso muitos profissionais preferem usar o termo assistência humanizada ao nascimento do que o termo parto humanizado. Quando não tem uma emergência obstétrica e nenhuma indicação médica para o bebê nascer através de uma cirurgia cesárea, o parto normal é a via que traz mais benefícios para a saúde da mãe e para a saúde do bebê.
Aqui no meu canal eu já gravei um vídeo explicando bastante todos os benefícios do parto normal, do parto natural. Vou deixar aqui no final do vídeo um card para você clicar e assistir depois. Mas basicamente, para resumir, no parto normal a recuperação da mãe é muito melhor do que a recuperação depois da cirurgia cesárea e por causa disso a mãe consegue cuidar melhor do bebê, consegue segurar melhor ele logo depois do parto. Além disso, os bebês que nascem de parto normal têm uma saúde melhor, tanto a curto quanto a longo prazo. Outra coisa que eu quero explicar para você aqui nesse vídeo é que, do ponto de vista biológico, o parto normal é um processo muito simples. E eu sei que a gente está acostumada a pensar no parto como algo muito complicado. Na verdade, a gente já pensa assim, que é difícil conseguir ter parto normal, e se você conseguir, é difícil passar pelo processo de parto normal, é complicado. Mas isso é algo racional, porque na natureza, o parto normal nada mais é do que a finalização do processo de gestação e durante um parto, o colo do útero abre e o útero empurra o bebê para ele atravessar o canal do parto, que é um processo, na verdade, muito mais simples do que o processo que acontece, por exemplo, na cirurgia cesárea. E por causa da forma como o parto é mostrado na nossa cultura, né, na nossa sociedade, as pessoas costumam ver o parto como essa coisa muito difícil, muito complicada, e a cesárea como algo simples e prático. Mas, de novo, do ponto de vista biológico e fisiológico, a cesárea é um processo muito mais complexo e que traz mais riscos e desvantagens para o corpo do que o parto normal. Mas, de novo, lembrando daquele sistema de pesos, de vantagens e riscos que eu expliquei aqui no começo desse vídeo. Quero aproveitar para falar sobre a forma como o parto é mostrado, na maioria das vezes, na mídia, né, nas novelas e nos filmes, que é uma forma que não corresponde ou não deveria corresponder à realidade. Todas as vezes que eu assisto um filme, uma série que tem uma cena de parto, é a mesma coisa. É aquela cena de horror, muito sangue, muita gritaria, muita dificuldade. E principalmente porque eu trabalho com educação pré-natal e tanto o meu parto como o parto de um monte de mulher que eu conheço não aconteceu desse jeito, eu fico com bastante raiva toda vez que eu vejo uma cena dessas, porque as mulheres assistem, né, os filmes, as séries, e acham que é assim que é um parto, é assim que o parto tem que ser. Por causa disso, elas vão para o parto sentindo muito medo. Quando o parto começa, elas ficam tensas, elas ficam nervosas e elas ficam do jeito que elas viram nos filmes e nas novelas, porque elas aprenderam que é assim que é um parto. Então, nesse vídeo eu quero te explicar que não, que o parto não precisa ser do jeito que é mostrado nos filmes e que eles fazem isso de propósito, porque esse tipo de cena chama a atenção das pessoas. E eles sabem que se eles fizerem uma cena de parto onde a mulher tá calma e tranquila, as pessoas vão achar até estranho, né? Porque já foi tantas vezes mostrado de um jeito específico que se é mostrado de uma forma diferente, as pessoas vão achar estranho e não vão se sentir atraídas, né? Não vai mexer com as emoções da pessoa quando ela estiver assistindo. E é claro que eu não posso fazer um vídeo para você que está começando a aprender sobre parto normal se eu não falar da dor do parto. E o que eu quero te falar nesse vídeo específico é que a dor do parto existe sim, mas que ela é um dos aspectos do processo de parto. Ela não é todo o processo de parto, apesar de, nos filmes e nas séries, ser mostrado desse jeito, né? Ser mostrado como algo muito importante, como o centro daquela experiência. Mas eu quero te explicar que não, a dor do parto não precisa ser o centro da sua experiência de parto. Ela vai sim ser um dos aspectos, mas vai ter muitas outras coisas acontecendo. Você vai sentir outras coisas no seu parto além da dor. Se você tirar um pouco o seu foco da dor do parto, não esquecendo que ela vai sim existir, que você vai sim ter que lidar com ela quando o seu parto estiver acontecendo, mas colocando a maioria do seu foco nos outros aspectos positivos do processo, no trabalho que o seu corpo vai ser capaz de fazer para fazer o seu bebê nascer, você vai se sentir muito mais tranquila, muito mais calma. E é importante também que você saiba que o medo, a tensão e a ansiedade, na verdade, deixam o parto mais difícil, mais complicado e até aumentam a dor natural do processo. Isso porque quando a mulher se sente nervosa na hora do parto, o corpo dela libera substâncias que dizem para o corpo dela que ela está numa situação de perigo e por isso o corpo dela não quer que o processo de parto continue, porque o corpo dela não quer que o filhote, né, que o bebê nasça numa situação de risco, numa situação de perigo.
Então, essas substâncias que são liberadas quando a mulher se sente nervosa na hora do parto, elas deixam o parto mais difícil, o parto não progride da forma que ele está programado naturalmente para acontecer. Essas substâncias também aumentam o desconforto do processo de parto e bloqueiam a liberação de outras substâncias que ajudariam você a se sentir mais tranquila e confortável durante o processo. Então, nesse vídeo eu expliquei aqui para você a diferença entre os termos parto normal, parto vaginal, parto natural e parto humanizado. E expliquei que a cirurgia cesárea não é necessariamente pior do que o parto normal, mas que o parto normal traz muito mais benefícios tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê. E expliquei que o parto é um processo simples do ponto de vista biológico, que a dor é apenas um dos aspectos do processo de parto e que a ansiedade, o medo e a tensão deixam o parto mais difícil do que ele está programado para ser naturalmente. Se você chegou até essa parte do vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que você vai gostar de conhecer o meu programa de preparação para o parto, porque lá eu ensino várias técnicas e ferramentas para ajudar você a ter uma experiência de parto mais tranquila e mais leve. Eu vou deixar o link para você conhecer na descrição desse vídeo. Agora me conta nos comentários o que você achou, se esse vídeo te ajudou pelo menos um pouquinho, e eu vou deixar aqui na tela final o vídeo onde eu explico bastante os benefícios do parto natural. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.